Uma general de divisão com cara de dona de casa, uma mulher de 3 estrelas comandando milhares de soldados. Ah, isso é ridículo! Olhem só para a presunção dela, parece que só serve para cozinhar e limpar a casa. O escárnio do coronel Roberto Dantas ecoou, penetrando até o ralo úmido no canto da cozinha militar. A concha de sopa pendurada na prateleira de aço inoxidável tilintou, emitindo um som frio. Naquele instante, as pálpebras da general Juliana Soares, que estava em silêncio com a cabeça baixa, se ergueram lentamente, muito lentamente. Os soldados, segurando suas bandejas, congelaram os passos, como se a disciplina tivesse se esvaído. Um silêncio cortante como uma navalha pairou sobre o refeitório e ninguém ousava respirar fundo. O que o senhor acabou de dizer? A voz da general Ju, baixa e grave, deixou um resquício que parecia molhar o chão. Antes que ela terminasse, o canto da boca de Dantas se torceu numa expressão de desprezo ainda maior. Uma arrogância antiga pairava em seu rosto, como se dissesse: o que você pode fazer? No entanto, ele não sabia. Ninguém, nem uma única pessoa, poderia prever que a cerimônia de posse que aconteceria no palanque central do pátio de formatura, apenas um dia depois, seria o dia do julgamento que abalaria toda a carreira militar. Diante de centenas de militares, alguns se ajoelhariam, outros teriam suas insígnias arrancadas e a vida de alguns seria virada de cabeça para baixo. E o fato de a pessoa a estar no centro desse desastre ser a general que o coronel Dantas havia zombado e chamado de dona de casa, aquela que agora estava apenas de cabeça ligeiramente baixa e em silêncio, isso ninguém, absolutamente ninguém, percebia. Por favor, clique nos botões inscrever-se e curtir abaixo do vídeo. Uma grande sorte está prestes a chegar até você e coisas boas acontecerão. A história de hoje começa agora. Cabo Rafael Menezes, traga mais pratos. O coronel Dantas pousou o copo de bebida com um baque e apontou para Rafael com o queixo. O cheiro de gordura e álcool misturava-se na sala de confraternização e caixas com o nome da unidade estavam empilhadas em um canto da cozinha. Sim, senhor. Entendido. Rafael virou-se lentamente, segurando as bandejas vazias com as 2 mãos. Aproveitando o momento em que a atenção dos oficiais se desviou, Rafael empurrou o celular para dentro do avental. Rafael, coloque a carne que sobrou primeiro. O 3º sargento cozinheiro disse em voz baixa, levantando a concha. Dentro da grande panela, carnes e frutos do mar exclusivos para os oficiais ferviam, enquanto as bandejas dos soldados comuns continham apenas acompanhamentos simples. Isto é o que os oficiais vão comer, certo? Rafael perguntou, olhando rapidamente para o sargento enquanto segurava o tabuleiro. O sargento apenas acenou com a cabeça em silêncio e seu olhar logo se dirigiu para o almoxarifado. Ei, quem estiver com a taça vazia, levante a mão. Dantas recostou-se na cadeira e ergueu seu copo. As garrafas de bebida esvaziavam-se rapidamente em cada mesa e algumas tinham o emblema da unidade. Encha a minha primeiro. Por aqui. Dantas indicou a área ao redor dele com um gesto circular da mão. Rafael segurava as garrafas com as 2 mãos e servia as taças com cuidado, circulando entre as mesas. Dizem que um general de divisão está chegando para esta unidade, não é? Dantas sorriu, olhando para os oficiais à sua frente. O tenente-coronel Sérgio Santos segurava seu copo, mas não conseguia beber. Apenas observava os arredores. A partir da próxima semana estão todos agitados com a troca de comando superior, Serjão disse, pousando o copo na mesa e forçando um sorriso. A sala de confraternização estava cheia de risadas, mas os dedos de alguns oficiais estavam rígidos, agarrados aos seus copos. Rafael, encha também aquele último lugar. Dantas fez um sinal com a palma da mão, apontando para o lugar distante. Rafael se aproximou com a cabeça baixa, tirou o celular rapidamente e confirmou a tela de gravação. A bebida aqui é sempre boa, Major Gustavo Lima disse calmamente, mexendo a sopa com a colher. Garrafas de bebidas importadas que os soldados comuns nunca tinham visto estavam misturadas sobre a mesa e algumas estavam com um rótulo meio rasgado. Se não for em um dia como hoje, quando mais beberemos?
Dantas levantou o copo em direção a Gustavo. Rafael aproveitou o momento para pressionar o botão de gravação na tela do celular com o dedo. Rafael, não fique aí parado, pegue uma cadeira e sente-se conosco. Dantas empurrou uma cadeira vazia com a ponta do pé. Rafael curvou-se uma vez e depois se levantou novamente, balançando a cabeça. Eu preciso terminar a louça, estou bem. Rafael recuou um passo, segurando o tabuleiro. Pratos não lavados estavam empilhados perto da pia, mas seu olhar permanecia fixo no centro da mesa. Certo, é bom ser diligente. Dantas bateu 2 vezes na mesa com as costas da mão. As risadas dos oficiais voltaram a aumentar e o pulso de Rafael batia rápido por dentro do avental. Cabo, você já preencheu a ficha de estoque do almoxarifado? O sargento perguntou baixinho, movendo os pratos. A porta do almoxarifado estava entreaberta e no interior havia vestígios desorganizados dos ingredientes retirados para a confraternização de hoje. Os números parecem estranhos, vou verificar novamente, Rafael respondeu, inclinando levemente a cabeça. Ele se lembrou do espaço vazio que notou algumas horas atrás, ao comparar o registro do almoxarifado com as caixas reais. Não ache estranho. Sempre foi assim, o sargento disse brevemente, virando-se para a área de lavagem de louça. No recipiente de plástico sobre a bancada, os ingredientes do rancho dos soldados daquele dia estavam organizados e não sobrava muito. Ainda assim, o registro precisa estar correto, Rafael disse, apertando o nó do avental mais uma vez. Seus dedos não se afastavam do celular. Abaixe o tom. Está dando para ouvir lá fora, Serjão disse, espreitando a cabeça em direção ao almoxarifado. No corredor do almoxarifado, o som de sapatos militares ecoava em intervalos regulares e o som se aproximava cada vez mais. Sim, vou arrumar agora mesmo, o sargento respondeu, enxugando as mãos molhadas no avental. No final do corredor, estava uma pessoa usando sapatos de outro mundo e as insígnias em seus ombros brilhavam. Fui informada, disse General Juliana Soares, em voz baixa, ao lado do oficial de investigação. A luz fluorescente do corredor incidia uniformemente sobre o ombro do uniforme de gala de Ju e o oficial de investigação segurava uma pasta de documentos na mão. Este é o almoxarifado da seção de logística, o oficial de investigação disse, batendo levemente na porta com a palma da mão. Dentro do almoxarifado, ouviu-se o som apressado de alguém organizando papéis e a fresta da porta, que estava aberta há pouco, se estreitou. Abram a porta, por favor, disse General Ju, olhando para a maçaneta. A luz vazava pela fresta da porta e a sombra interna parecia parar por um momento. Estamos arrumando, por favor, espere um momento. Serjão abriu apenas uma fresta da porta e mostrou o rosto. Havia suor na testa de Serjão e sobre a mesa ao fundo, pilhas de documentos desorganizados acumulavam-se. Vamos verificar no estado em que está organizado, disse General Ju, como se estivesse empurrando o olhar para dentro do almoxarifado. O oficial de investigação ao lado tirou um pequeno bloco de notas e anotou a data e a hora primeiro. Podem entrar, Serjão se moveu para o lado, abrindo passagem. O ar do almoxarifado saiu com um cheiro de mofo e adesivos com nomes de suprimentos estavam alinhados nas caixas sobre as prateleiras. O registro de estoque primeiro, por favor, disse General Ju, estendendo a palma da mão. O sargento administrativo agitou-se, revirando as gavetas, e tirou o registro de estoque já dobrado, entregando-o com as 2 mãos. Podem explicar por que este número é diferente do de ontem? General Ju perguntou, segurando a ponta do papel. No formulário, o mesmo item estava escrito 2 vezes. E a diferença numérica entre o registro de ontem e o de hoje era visível imediatamente. Eu errei a coluna ao digitar ontem, reescrevi. O sargento administrativo respondeu, encolhendo os ombros. O pescoço do sargento estava vermelho e seus olhos permaneciam fixos no chão. Vou verificar o livro de registros original também, General Ju disse sem levantar a cabeça. Serjão hesitou por um momento, abriu a gaveta debaixo da mesa e tirou um grosso livro de registros, colocando-o diante do oficial de investigação. Por enquanto, veremos só até aqui, General Ju disse, fechando o livro. O oficial de investigação marcou a ponta do livro e silenciosamente indicou a partir de qual página revisaria novamente.
notifiquem novamente que todos os oficiais devem comparecer à cerimônia de posse de amanhã, General Ju disse, virando-se na direção da sala de reuniões. A programação da preparação do evento já estava fixada no corredor e Ju parou ao lado dela para verificar o horário mais uma vez. Entendido. Vou transmitir para que todos compareçam amanhã de manhã, o oficial de investigação respondeu, fechando seu bloco de notas. À medida que a noite avançava, as luzes da unidade diminuíam uma a uma e apenas as luzes ao redor do pátio de formatura permaneciam acesas. Por hoje, a verificação termina aqui, General Ju disse em voz baixa, como se estivesse falando sozinha, enquanto voltava para sua residência oficial. Sobre a mesa da residência estavam abertos o registro de estoque recém-verificado e a lista de denúncias, e Ju desenhava pequenos círculos nas partes suspeitas com uma caneta. Depois do evento de amanhã, será difícil esconder mais, o oficial de investigação murmurou para si mesmo no corredor. A porta do almoxarifado foi trancada por dentro e a luz que vazava pela fresta desapareceu silenciosamente. Rafael, pare e vá descansar, o sargento disse segurando uma toalha ao lado da pia de louça. Os pratos empilhados na pia estavam quase todos organizados, mas os pés de Rafael ainda estavam na direção da sala de confraternização. Vou verificar a última mesa e subo, Rafael respondeu, desamarrando o avental. Seu celular ainda estava quente no bolso. Dizem que o evento de amanhã é grande, a preparação deve ser complicada, o sargento disse, acenando com a cabeça uma vez. Lá fora, a equipe de montagem do evento estava movendo equipamentos para o palanque do pátio de formatura e alto-falantes e telas eram instalados um a um. Preciso guardar bem o que gravei hoje, Rafael disse em voz baixa, olhando uma última vez para a sala de confraternização. Sobre as mesas vazias, garrafas de bebida e pratos de acompanhamentos estavam desorganizados e algumas garrafas ainda tinham conteúdo. A revista matinal de amanhã será no pátio de formatura. A transmissão da unidade ecoou nos alto-falantes. Os soldados começaram a se mover simultaneamente nos alojamentos e o pessoal de preparação do evento ficou ainda mais ocupado. Certo, todos se alinhem! O instrutor gritou, levantando o braço no centro do pátio de formatura. Os soldados na parte de trás da formação verificaram os botões de seus uniformes novamente e olharam alternadamente para a ponta de seus sapatos. Oficiais, por favor, dirijam-se para a primeira fila. O sargento administrativo acenou, segurando a lista. O coronel Dantas arrumou seu uniforme de gala e caminhou para a primeira fila, seguido por Serjão, que arrastava os sapatos com cuidado. O senhor parece indisposto hoje, Serjão disse em voz baixa ao lado de Dantas. Dantas não respondeu, manteve o queixo erguido e fixou o olhar no palanque. Preparem-se para a entrada da comandante, o mestre de cerimônias disse ao lado do palanque, segurando o microfone. A banda militar levantou seus instrumentos e a música de espera começou a tocar nos alto-falantes do pátio de formatura. Atenção, todos os membros da unidade. O instrutor elevou a voz novamente. O som de centenas de pés se juntando simultaneamente ecoou e o ar do pátio de formatura ficou subitamente pesado. Entrada da general de divisão Juliana Soares. O mestre de cerimônias anunciou claramente pelo microfone. General Ju apareceu na entrada esquerda do pátio de formatura, vestindo seu uniforme de gala, e a execução da banda militar começou em sincronia. Saúdo a todos ao assumir o comando desta unidade. General Ju abriu a boca, parada no centro do palanque. Na tela grande ao fundo do pátio de formatura, em vez do currículo de Ju, começaram a surgir gráficos de denúncias e números de desvios de suprimentos. Hoje, antes dos cumprimentos, mostrarei as vozes que vieram desta unidade nos últimos 3 anos. General Ju disse, dobrando levemente o papel que segurava. Um murmúrio baixo surgiu entre os soldados e as expressões dos oficiais na primeira fila endureceram lentamente. Estes números são o desconforto que os soldados sentiram ao comer e o número de chamadas perguntando para onde foram os itens enviados por suas famílias, General Ju disse, virando a cabeça para a tela. A linha do gráfico que subia a cada ano estava claramente visível na tela e alguns soldados apertavam os olhos lendo os números. E ontem,
uma frase dirigida à nova comandante neste local chegou aos meus ouvidos. General Ju disse, movendo o olhar para a seção dos oficiais. O ombro de Dantas estremeceu visivelmente e Serjão não conseguia tirar as mãos dos joelhos. Eu considerei que esta frase mostra o estado da cultura desta unidade, General Ju disse, ajustando a altura do microfone com a mão. Até os membros da banda militar fixaram a cabeça para frente e todo o pátio de formatura silenciou, como se estivesse prendendo a respiração. Portanto, vou deixar que vocês ouçam diretamente. General Ju disse, acenando com a cabeça para o operador de som ao lado do palanque. O operador de som pressionou o botão do equipamento preparado e o som da sala de confraternização da noite anterior começou a fluir diretamente pelos alto-falantes do pátio de formatura. É a gravação de áudio da confraternização de ontem, General Ju disse, juntando as duas mãos à frente. Nos alto-falantes, a voz áspera de Dantas era claramente reproduzida, misturada com risadas de bebedeira. Esta voz que vocês estão ouvindo agora é também a atitude de como vocês veem a pessoa que devem servir, General Ju disse, movendo o olhar para os soldados. Na seção dos oficiais, alguém respirou fundo bruscamente e na fileira dos soldados houve um movimento de abaixar a cabeça. O dono desta voz será imediatamente destituído de suas funções neste local hoje, General Ju disse, erguendo o corpo no centro do palanque. 2 policiais do Exército, PE, caminharam simultaneamente em direção à seção dos oficiais e pararam em frente a Dantas. O coronel Roberto Dantas está destituído de suas funções de comando a partir deste momento, General Ju disse claramente. Dantas levantou-se parcialmente e ergueu a mão, mas quando os policiais do Exército se aproximaram um passo, ele baixou a mão e sentou-se novamente. Os fatos e o escopo da responsabilidade serão confirmados através de investigação e procedimentos separados, General Ju disse, ampliando o olhar para toda a plateia. O sargento administrativo começou a preparar apressadamente os documentos de investigação e o instrutor verificou se a formação dos soldados estava intacta. A cena que vocês viram hoje não é para envergonhar uma pessoa. General Ju continuou, respirando fundo. Rafael, que estava na fileira de trás, levantou a cabeça e depois a abaixou, fechando os olhos. A partir de agora, é o começo para colocar em ordem os registros, o estoque, cada refeição e cada copo de água, General Ju disse, baixando uma mão levemente sobre o palanque. O vento que soprava sobre o pátio de formatura agitou a bandeira e as abas dos uniformes dos soldados tremeram levemente em uníssono. O evento termina aqui, General Ju declarou. Por fim, em vez da peça final programada, a banda militar tocou apenas um breve sinal sonoro e o mestre de cerimônias baixou o microfone com a mão trêmula. Comandante, precisamos montar a equipe de investigação imediatamente. O oficial de investigação acompanhou Ju, organizando a linha de controle do pátio de formatura. O evento havia terminado, mas o ar do pátio de formatura ainda estava tenso e as pegadas dos oficiais permaneciam desordenadas ao redor do palanque. Primeiro, organizem os registros. Anotem em ordem o que foi encontrado ontem e hoje. General Ju disse, caminhando lentamente para dentro do prédio com a pasta de documentos na mão. O oficial de investigação apressou o passo, abriu o bloco de notas e desviou o olhar por um momento para o pessoal que passava ao redor do pátio de formatura. As expressões dos soldados endureceram muito por causa do que ouviram no palanque. O sargento administrativo disse em voz baixa, organizando o equipamento da banda militar. Os soldados mantinham a cabeça baixa, evitando o contato visual com as fileiras vizinhas, e os passos dos oficiais estavam excepcionalmente rápidos. Não podemos simplesmente ignorar isso hoje, outro soldado respondeu em voz baixa, tirando as luvas. As mãos sem luvas estavam rígidas pela tensão, e marcas de suor eram visíveis nas pontas dos dedos do soldado. O evento terminou, podem entrar. O oficial de investigação abriu a porta, guiando Ju. No corredor do prédio, a poeira que o pessoal voltando do evento havia soltado permaneceu, e as pegadas em direção ao almoxarifado estavam claramente visíveis. Vamos ver o livro de registros de suprimentos primeiro. General Ju disse, parada no centro da sala de reuniões,
abrindo o papel. Sobre a mesa, o livro de registros apressadamente trazido da seção de logística estava inclinado para o lado. E no canto havia vestígios de papéis caídos da noite anterior. Não é possível que os números de ontem e de hoje sejam tão diferentes, o oficial de investigação disse, folheando o livro. No formulário, a mesma data estava escrita 2 vezes. E havia até partes onde os registros por horário estavam dispostos ao contrário. Verifiquem o almoxarifado novamente. Anotem tudo. Antes mesmo de abrir a porta, General Ju disse, tirando a mão do livro. A equipe de investigação ligou imediatamente para mais pessoal por rádio e o som de passos estava se reunindo no final do corredor. Acabamos de chegar em frente ao almoxarifado. Um policial do Exército reportou segurando papéis. A porta do almoxarifado estava trancada e no batente uma parte da marca de poeira estava apagada, como se alguém tivesse passado apressadamente. Abrindo a porta, o policial do Exército disse em voz baixa, girando a chave. Quando a porta se abriu, apareceram vestígios de papel caído e algumas caixas estavam inclinadas. Olhem as prateleiras de dentro primeiro, o oficial de investigação disse, colocando as luvas. Havia adesivos de data nas prateleiras, mas itens com valores diferentes estavam misturados e em algumas caixas o logotipo de uma empresa fornecedora externa estava sobreposto. Isto está completamente diferente do registro de estoque que vimos ontem, o oficial de investigação disse, puxando uma caixa com a mão. Dentro da caixa havia um memorando com a descrição do item e a caligrafia parecia totalmente diferente da do livro de registros. Precisamos verificar quem registrou isso, o General Ju disse, olhando para o lado da caixa. O dispositivo de registro de acesso ao almoxarifado mostrava vestígios de que alguém havia entrado tarde da noite anterior. Registro do tenente-coronel Serjão. Marcado às 2h da manhã, o policial do Exército disse, verificando o terminal, no chão da entrada, marcas de sapatos não limpas permaneciam, como vestígios de alguém que saiu com pressa. Tragam-no imediatamente. O oficial de investigação gesticulou para o pessoal de patrulha. 2 policiais do Exército deixaram o almoxarifado e aceleraram o passo em direção ao escritório da seção de logística. Por que o senhor entrou aqui de madrugada? O policial do Exército perguntou na frente da porta do escritório. Dentro da porta, o som de alguém organizando papéis parou de repente e a porta se abriu lentamente alguns segundos depois. Vim verificar algo que não consegui terminar de organizar ontem, Serjão disse, abraçando uma pasta de documentos. As costas das mãos de Serjão estavam rígidas e havia marcas de papel amassado em seus cotovelos. Traga-nos o que o senhor organizou, o policial do Exército estendeu a mão. Sobre a mesa, parte do livro de registros estava torta, como se tivesse sido escondida sem sucesso há pouco. Isto é o registro de ontem que reescrevi, Serjão disse, entregando o papel. Havia um tremor sutil em sua voz. E as mãos que viravam o papel perderam um ritmo constante. Não coincide com o registro original, o oficial de investigação disse, segurando a ponta do documento. No livro de registros original, já havia vestígios de correção sobrepostos 2 ou 3 vezes, e a cor da tinta era inconsistente. Vou reportar sobre a formação da equipe de investigação hoje. O oficial de investigação levantou a cabeça em direção a General Ju. Na parte de trás da sala de reuniões, o pessoal aguardando a investigação estava reunido e cadernos estavam alinhados nas longas cadeiras. A investigação do Coronel Dantas também começa imediatamente, General Ju disse, saindo pela porta. Dantas estava sentado na sala de espera temporária, de braços cruzados, e olhava para o policial do Exército com o rosto inexpressivo. Explique o registro de acesso e o conteúdo da alteração do livro, o policial do Exército disse à frente. Sobre a mesa estava o memorando pessoal de Dantas e datas específicas estavam circuladas. É um simples engano ocorrido durante o processo de operação da unidade, Dantas disse, jogando a cabeça para trás. Sua mandíbula estava rígida e seus olhos estavam fixos na janela em vez do papel. É difícil considerar um engano. O mesmo padrão se repete, o policial do Exército disse, folheando os documentos. No memorando, as datas em que o volume de entrada e saída não batiam estavam marcadas em intervalos de 1 semana. É praxe.
Todos os meus antecessores faziam assim. Dantas disse, soltando os braços. Suas palmas estavam suadas e seus ombros se agitavam levemente. Todos os materiais de investigação de hoje serão reportados a comandante, o policial do Exército disse, fechando a porta. No momento em que a porta da sala de espera se fechou, Dantas fechou os olhos e os abriu bruscamente. Comandante, a obtenção de material está sendo concluída rapidamente. O oficial de investigação apressou-se a acompanhar Ju no corredor. Ju segurava a pasta de documentos sob o braço e caminhava lentamente pelo corredor. Seu passo era firme. A partir de amanhã, cooperaremos com a Promotoria Militar. Vamos ampliar o escopo da investigação, o general Ju disse, parando no alto da escada. O oficial de investigação acenou profundamente com a cabeça e os soldados ao redor se afastaram silenciosamente para abrir caminho. Para onde foram levados os itens encontrados no almoxarifado? General Ju perguntou, dirigindo-se ao próximo local de verificação. O pessoal da Polícia do Exército respondeu rapidamente e guiou-a para a sala de armazenamento temporário preparada. Tudo foi transferido para o depósito temporário. A lista está sendo organizada, o policial do Exército disse na frente da porta. Dentro da sala de armazenamento, caixas organizadas por tipo estavam empilhadas e as caixas com marcação vermelha estavam separadas. Estes itens devem ser organizados hoje e marcados separadamente, General Ju disse, examinando uma caixa com a mão. O nome da empresa fornecedora escrito na caixa era o mesmo que ela tinha ouvido na confraternização da noite anterior. Esta empresa tem uma taxa de contrato anormalmente alta. Chame os responsáveis pela empresa amanhã, a voz de General Ju afundou. O oficial de investigação pegou a caneta e anotou o nome da empresa e a data. A partir de agora, nenhum único registro pode faltar, General Ju disse, saindo da sala de armazenamento. Lá fora, o vento soprava e agitava a bandeira, e o anúncio de preparação para o treinamento ecoava à distância. Toda a equipe de investigação reúnam-se na sala de reuniões, o oficial de investigação disse ao rádio. O pessoal que estava se movimentando em ambos os lados do corredor começou a se reunir lentamente na sala de reuniões. Vou relatar tudo o que foi encontrado hoje, o oficial de investigação disse, segurando a caneta como um comandante. A sala de reuniões já estava iluminada pela luz do dia e os documentos sobre a mesa começaram a ser organizados cuidadosamente. Isto não é um simples engano ou praxe, a voz de General Ju ecoou novamente na sala de reuniões. Os olhares da equipe de investigação e da polícia do Exército se voltaram para Ju e o ar estava em silêncio e contido. A partir de hoje, vamos desmantelar a estrutura, vamos verificar onde começou o erro, quem se movimentou e por que esconderam, General Ju disse por fim. Todos na sala de reuniões prenderam a respiração e o dia da unidade começou a se mover em um ritmo completamente diferente do usual. Comandante, há uma pessoa de fora esperando, o oficial de investigação disse, batendo na porta e curvando a cabeça. Dentro da sala de reuniões, os documentos reunidos desde a madrugada formavam pilhas. E General Ju parou de pensar por um momento, alinhando os papéis com a ponta dos dedos. Quem é? General Ju se levantou lentamente da cadeira. O oficial de investigação respirou fundo uma vez e apontou para o final do corredor, onde uma figura em uniforme familiar estava em silêncio. É o general de brigada Tadeu Cunha, o oficial de investigação disse em voz baixa. Tadeu, de costas para a janela, estava silencioso, como uma sombra, mas as insígnias em seu ombro revelavam uma presença marcante. Há quanto tempo, comandante? Tadeu disse, caminhando em sua direção. Juliana cumprimentou-o brevemente e o guiou para dentro da sala de reuniões. Vim assim que soube o nome da unidade, Tadeu disse, colocando a mão sobre a pilha de documentos. De sua bolsa, um envelope grosso foi retirado e 3 nomes de empresas fornecedoras militares estavam escritos no envelope. Onde o senhor conseguiu estes documentos? General Ju perguntou, abrindo o envelope. Dentro, documentos organizados sobre a estrutura de contratos e o fluxo de licitações estavam alinhados e nomes desconhecidos apareciam repetidamente. Essas empresas têm estado estranhas há alguns anos, Tadeu disse em voz baixa. Nos documentos, padrões de valores que se repetiam em outras unidades e nomes de oficiais específicos
estavam registrados. Os mesmos vestígios aparecem em nossa unidade, General Ju disse, apontando para o papel com o dedo. No centro da mesa de reuniões, a tabela de desvio de verba para suprimentos e a tabela de diferença de estoque estavam sobrepostas e marcas vermelhas ligavam várias datas. Há um motivo para agirmos agora, Tadeu disse, baixando a voz. O olhar de Tadeu passou pela direção da unidade fora da janela e seus olhos continham a cautela que vinha de anos de experiência. O senhor está dizendo que alguém está se movendo agora? General Ju perguntou, segurando a cadeira. Lá fora, ouviu-se o som de alguém correndo apressadamente na direção do almoxarifado e o rádio do pessoal de patrulha tocava incessantemente. Quase ninguém viu esses documentos. Mas se eles perceberem primeiro, há uma grande chance de serem eliminados, Tadeu disse, fechando o envelope. Juliana colocou o envelope cuidadosamente na gaveta no final da sala de reuniões, trancou-a e manteve a respiração constante. Primeiro, chame a promotoria militar, General Ju disse, virando-se para o oficial de investigação. O oficial de investigação imediatamente pegou o rádio portátil e fez a ligação rapidamente e os passos da polícia do Exército se moveram juntos no final do corredor. Receberei o material de investigação e irei imediatamente. O oficial de contato da promotoria militar disse claramente no rádio. Juliana caminhou até a porta e parou por um momento, observando o ambiente do corredor. Há mais movimento no almoxarifado agora, um policial do Exército disse, correndo do final do corredor. No chão, na direção do almoxarifado, uma longa marca de poeira continuava e o vestígio de alguém que se afastou rapidamente daquele local permanecia. Se estiverem movendo provas, é um grande problema, o oficial de investigação disse, respirando fundo. Em frente à porta do almoxarifado, 2 caixas estavam tombadas e alguns papéis estavam espalhados pelo chão. Ninguém entre, General Ju disse, bloqueando a frente do almoxarifado. A polícia do Exército controlou a área e a equipe de investigação começou a entrar, colocando as luvas. O registro foi rasgado aqui. Um membro da equipe de investigação disse, examinando o chão, os pedaços de papel estavam rasgados em uma direção uniforme e alguns estavam desorganizados, como se tivessem caído ao serem escondidos apressadamente. Isto foi danificado de propósito. Não há hesitação, o oficial de investigação disse, recolhendo os pedaços. No canto do registro, a tinta da caneta estava sobreposta em várias camadas, mostrando que alguém havia feito várias correções. Verifiquem o registro de acesso ao almoxarifado novamente, Ju ordenou. A polícia do Exército pegou o terminal e verificou o registro de acesso e havia mais um vestígio de entrada após a madrugada. Registro do tenente-coronel Serjão. Foi hoje de manhã, o policial do Exército disse, apontando para o número, ouviu-se o som de passos apressados de alguém fugindo no corredor. E 2 policiais do Exército correram imediatamente naquela direção. Garantam tudo antes que as provas desapareçam, o General Ju disse, virando-se para o interior do almoxarifado. Algumas caixas vazias a mais haviam aparecido nas prateleiras e em algumas outros rótulos estavam sobrepostos. Este nome de empresa apareceu de novo, um membro da equipe de investigação disse, apontando para o lado da caixa. O nome Logística Delta estava escrito no rótulo da caixa e o mesmo nome se repetia em outras caixas. Investiguem esta empresa também. A investigação total começa amanhã, General Ju disse com firmeza. Tadeu observou a cena e acenou levemente com a cabeça. Comandante, houve mais um contato externo, o oficial de investigação levantou o celular, o conteúdo da ligação foi breve, mas a voz estava tensa e após o término da ligação, o rosto do oficial de investigação estava rígido. Um soldado desmobilizado solicitou fazer uma denúncia. Diz que está relacionada aos livros de registro, o oficial de investigação disse, respirando fundo. Ju olhou novamente para a sala de reuniões e organizou seus pensamentos por um momento. Marque um horário e encontre-o imediatamente, o mais rápido possível, General Ju disse. O oficial de investigação pegou o bloco de notas apressadamente e começou a marcar a hora do encontro. O clima na unidade está estranho, um policial do Exército se aproximou por trás. Fora da janela, alguns oficiais estavam reunidos em pequenos grupos,
conversando em voz baixa, e os soldados passavam por eles, desviando o olhar. Que tipo de conversa? General Ju perguntou, colocando a mão no corrimão do corredor. O policial do exército olhou ao redor por um momento e respondeu em voz baixa. Assim que a investigação de hoje começou, espalhou-se o boato de que alguns oficiais reviraram o arquivo de documentos desordenadamente. O ar do corredor ficou mais pesado e Ju olhou novamente para o fluxo da unidade pela janela. Vou para o arquivo de documentos agora mesmo, o general Ju disse, movendo-se. A porta do arquivo estava entreaberta e havia vestígios de que alguém havia saído e os documentos estavam escorrendo até o chão. Não é vestígio de organização, é vestígio de busca, o oficial de investigação disse, apontando para os documentos na mesa com o dedo. Entre os documentos, parte do livro de registros estava escondida, com páginas específicas arrancadas. Agora é certo. Alguém está com pressa, general Ju disse calmamente. Fora da janela, à distância, a figura de alguns oficiais que concordavam com o fato da investigação de hoje era visível. A partir de agora, as medidas de proteção também devem ser reforçadas, o oficial de investigação disse com cautela. O fato de Rafael ter entregue o arquivo de gravação de ontem havia se espalhado e alguns soldados estavam se reunindo, procurando por ele. Reforcem imediatamente as medidas de segurança para Rafael. Movam-no para outro local ainda hoje, general Ju disse com firmeza. A polícia do Exército imediatamente pegou o rádio e começou a preparar as medidas de proteção. Comandante, a promotoria militar chegou, o sargento administrativo disse, curvando a cabeça em frente à sala de reuniões. A doutora Marina Castro, a promotora sênior, estava na frente da porta da sala de reuniões e em sua mão já havia uma pasta de documentos vazia. Todos os materiais estão prontos? Marina perguntou, dirigindo-se a general Ju. Na mesa da sala de reuniões, o livro de registros, a ficha de estoque, os registros de acesso e as fotos estavam alinhados, e vestígios de manipulação recente permaneciam neles. A partir de agora, vamos juntos. O escopo será ampliado, general Ju disse. Marina acenou com a cabeça e começou a folhear os livros de registros um a um. E isto não é apenas um simples caso de corrupção. É uma organização, Marina disse, pressionando o canto do livro. O ar na sala de reuniões ficou mais denso e Ju levantou a cabeça, apresentando o último material. A partir de hoje, verificaremos tudo sem falhar. Quem está se movendo, tudo será revelado, Ju disse. Lá fora, o vento soprava e agitava a bandeira lentamente. E toda a unidade estava silenciosa, como se estivesse prendendo a respiração por um momento. Comandante, a agenda de investigações da manhã está toda organizada, o oficial de investigação disse, segurando a porta da sala de reuniões e esperando. A sala de reuniões já estava escura e os documentos sobre a mesa mostravam o peso da investigação que vinha desde a madrugada. Após o almoço, chamaremos o representante da empresa, general Ju disse, fechando a pasta de documentos. Os dedos de Ju estavam ligeiramente relaxados e a tensão que persistia em seus braços havia diminuído. A atmosfera na unidade também está agitada. Os oficiais continuam se reunindo e cochichando, o oficial de investigação disse, apontando para o corredor. No final do corredor, sob a janela, alguns oficiais estavam reunidos, conversando rapidamente com as cabeças abaixadas e os soldados passavam por eles, desviando o olhar. Não é hora de hesitar. Nestes momentos, precisamos ser precisos, general Ju disse, abotoando o uniforme de gala com dignidade. Seu passo não era pesado, mas em cada passo, a responsabilidade da comandante era plenamente sentida. Comandante, sente-se um pouco, o general de brigada Tadeu Cunha bloqueou Ju na frente da porta da sala de reuniões. A expressão de Tadeu continha uma preocupação silenciosa e um vapor quente e fraco subia do copo térmico em sua mão. Estou bem. Ainda há muito a fazer, general Ju disse, curvando a cabeça. No entanto, o cansaço estava profundamente enraizado na nuca de Ju e os vestígios de longa concentração eram visíveis ao redor de seus olhos. Há momentos em que, mesmo parecendo bem, não estamos bem, Tadeu disse, puxando uma cadeira. A luz inclinada da janela roçava o uniforme de Ju, criando uma sombra suave. General,
Não posso descansar nesta situação, General Ju disse, tocando a testa com a palma da mão. As pontas de seus dedos tremiam levemente e seu suspiro era curto e profundo, entrando em sua caixa torácica. Se a senhora hesitar agora, quem vai aguentar? Alguém precisa proteger, Tadeu disse em voz baixa, colocando a mão atrás da cadeira. Seus olhos estavam calmos. E o peso que vinha da experiência parecia cair sobre os ombros de Ju. Nós estamos aqui, não estamos? Não é um trabalho solitário. Tadeu continuou calmamente. Do outro lado da mesa, Juliana não conseguiu falar e olhou para o céu fora da janela por um momento. Descansar um pouco ajuda. Agora é hora de o julgamento não se obscurecer. Tadeu empurrou o copo térmico que segurava em sua mão para Ju. O aroma quente que saía do copo parou em frente a Ju, emitindo um sopro silencioso. Entendido. Vou me sentar um pouco, General Ju disse, sentando-se silenciosamente na cadeira. No momento em que suas costas tocaram o encosto, seus ombros relaxaram um pouco e sua respiração se tornou mais regular. Isto não foi feito apenas pela comandante sozinha. Mesmo que o começo tenha sido solitário, o caminho será percorrido juntos, Tadeu disse, apontando para os documentos sobre a mesa. Enquanto os dois estavam sentados em silêncio lado a lado, o rádio continuava tocando fora da sala de reuniões e a equipe de investigação continuava se movendo. General, vou usar um momento, General Ju disse em voz baixa, fechando os olhos. A ponta dos dedos de Ju lentamente se abriu sobre os joelhos e se fechou novamente. E sua respiração começou a fluir de forma mais estável. Tudo bem, descanse o tempo que for necessário, Tadeu disse calmamente, recostando-se no encosto da cadeira. Ele observou Ju, que estava de cabeça baixa e respirando fundo, e guardou o tempo em silêncio. Obrigada, general. Agora estou bem, General Ju, disse, levantando-se lentamente. Seus olhos estavam mais claros do que antes, e o tremor na ponta dos dedos havia diminuído. Agora, vamos novamente. Ainda há muito a ser revelado, Tadeu disse, apontando para a porta. A porta da sala de reuniões se abriu suavemente, e a equipe de investigação estava alinhada, esperando no corredor. Comandante, o representante da empresa chegou, o oficial de investigação disse, segurando firmemente a pasta de documentos. Os responsáveis pela logística Delta estavam sentados nas cadeiras do corredor e suas mãos entrelaçadas revelavam a rigidez da ansiedade. O representante pode entrar primeiro, o General Ju disse, apontando para dentro da sala de reuniões. O representante tentou controlar a tensão, pressionando as pontas de seus sapatos fortemente no chão, mas o suor nas costas de suas mãos não podia ser escondido. Expliquem o processo de contratação anterior e o motivo da duplicação dos contratos, General Ju disse, empurrando a pasta de documentos para frente. O representante hesitou por um momento, mexeu nos papéis sobre a mesa e os lábios secavam-se cada vez mais. O contrato anterior teve ajustes de cronograma a pedido da unidade, o representante disse, tremendo o papel. O oficial de investigação abriu silenciosamente o registro de estoque e o livro de registros para comparar, antes mesmo que o representante terminasse de falar. Se houve um pedido, deve haver documentos relacionados, o oficial de investigação disse, apontando para a ponta do papel. Os ombros do representante caíram e depois endureceram novamente, e seu olhar desviou-se para baixo. Explique. Deve haver mais motivos, General Ju disse, olhando diretamente nos olhos do representante. O representante permaneceu em silêncio por um longo tempo e seus lábios pareciam rígidos e imóveis. Isso foi instruído pela cúpula. O representante murmurou, sem conseguir terminar a frase. O ar na sala de reuniões endureceu e a fiscalização começou a escrever imediatamente. Quem? Quem deu a ordem? General Ju perguntou com firmeza. O representante baixou os olhos para debaixo da mesa, juntou os dedos e engoliu em seco. Não foi apenas o coronel Dantas. Havia outras pessoas, o representante disse, levantando a cabeça a contragosto. O oficial de investigação parou de escrever e levantou a cabeça. E todos os olhares na sala de reuniões se voltaram para o representante. Diga-nos quem é essa pessoa agora, General Ju disse calmamente. O representante mordeu os lábios, respirou fundo e apertou as pontas dos dedos.
é o tenente-coronel Sérgio Santos, da seção de logística. O representante disse com dificuldade. Naquele instante, o ar na sala de reuniões ficou pesado e a ponta do dedo do oficial de investigação endureceu. Explique detalhadamente o papel dele, general Ju disse, baixando a voz. O representante apontou para os documentos com as mãos trêmulas e ficou claro que o ajuste de contratos e alteração de datas vieram todos de Serjão. Entendido. Ouviremos até aqui, general Ju disse, fechando a pasta de documentos, o oficial de investigação imediatamente contatou a polícia do Exército e as medidas de controle estavam sendo preparadas com rigor. Comandante, a movimentação de pessoal interno está incomum, um policial do Exército disse, correndo do corredor. Fora da janela do corredor, alguns oficiais estavam se movendo apressadamente e alguns trocavam olhares breves. Alguém está movendo documentos novamente? General Ju perguntou, levantando a mão e apontando para o corredor. A polícia do Exército já estava bloqueando cada setor por rádio e o pessoal estava posicionado nas entradas, observando os movimentos. Emitam novamente a ordem de preservação de material. Apliquem imediatamente a todos os departamentos, general Ju elevou a voz claramente. No final do corredor, a equipe de investigação corria com expressões firmes e a unidade estava novamente sendo abalada pelo caos. A partir de agora não haverá exceção para ninguém, Ju disse por fim. O ar no corredor estava tenso e o caso estava se aprofundando. Comandante, o Tribunal Militar confirmou a data, o oficial de investigação disse entrando apressadamente na sala de reuniões. Sobre a mesa da sala de reuniões, as provas reunidas nos últimos dias estavam empilhadas em camadas e general Ju estava em frente a elas, arrumando as mangas do uniforme. Foi marcado mais cedo do que eu pensava. A preparação está concluída? General Ju perguntou, folheando levemente a pasta de documentos. As anotações marcadas em cada canto dos documentos estavam densamente presentes e a ponta dos dedos de Ju estava ligeiramente rígida pelo esforço. Sim, preparamos tudo, desde o depoimento de testemunhas até a análise do livro de registros, o oficial de investigação respondeu, respirando fundo. A luz do sol da tarde que entrava pela janela iluminava um lado da sala de reuniões e um ar quente pairava momentaneamente em meio à longa tensão. Como está a situação de Rafael? General Ju perguntou, batendo levemente no encosto da cadeira com a ponta do dedo. Após ser transferido para a instalação de proteção, Rafael passava os dias em constante tensão e o pessoal de proteção o vigiava como uma sombra. Ele está um pouco tenso, mas sua vontade de testemunhar não vacila, o oficial de investigação disse calmamente. Ao ouvir isso, Ju fechou os olhos por um momento e a tensão que estava perto de sua clavícula relaxou lentamente, visível em seu rosto. Bom, a partir de agora é só seguir o fluxo que criamos, general Ju disse. Respirando fundo, sua voz continha vestígios de cansaço, mas a força que mantinha o centro estava mais firmemente estabelecida. Comandante, a senhora precisa ir embora um pouco mais cedo hoje, o general de brigada Tadeu Cunha disse, descruzando os braços na soleira da porta. Tadeu se aproximou de Ju, agitando o pequeno envelope de documentos que ainda segurava na mão. Ainda há o que verificar. No momento em que general Ju estava prestes a continuar, Tadeu abaixou a cabeça e levantou a mão, interrompendo-a. O que precisa ser verificado ainda estará aqui amanhã. A senhora precisa descansar um pouco hoje para ir bem amanhã, Tadeu disse, baixando o olhar por um momento. Lá fora, a luz do céu caía para a noite e os passos silenciosos dos soldados que se preparavam para o toque de recolher ecoavam no corredor. Pensei que terminaria amanhã, general Ju disse, colocando a mão na borda da mesa por um momento. A tensão que havia apertado permanecia em seus dedos e o cansaço estava profundamente enraizado em suas pálpebras. Considere que amanhã pode ser o começo, Tadeu disse suavemente, endireitando as costas. Sua maneira de falar parecia mais um conselho silencioso vindo da experiência do que um encorajamento e parecia aliviar o peso sobre os ombros de Ju por um momento. Eu gostaria, pelo menos hoje, general Ju disse, soltando um pequeno suspiro. Ju levantou a cabeça
e olhou para o pátio de formatura escurecido fora da janela. E os longos anos de permanência ali vieram à sua mente, um após o outro. O esforço de todos até agora foi grande. Por hoje, paremos aqui. Tadeu disse, diminuindo as luzes da sala de reuniões. Os documentos dentro da sala de reuniões respiravam silenciosamente na escuridão e o caminho percorrido durante o dia parecia parar por um momento. A entrada amanhã será discreta. Preparem-se para que a atmosfera do tribunal não seja abalada, General Ju disse, finalizando a agenda. O oficial de investigação curvou a cabeça e a Polícia do Exército se moveu para verificar novamente as medidas de proteção ao pessoal. General, só um momento. O General Ju chamou Tadeu na frente da porta. Ju hesitou por um momento, respirou fundo e arrumou o botão do uniforme mais uma vez com a ponta do dedo. Hoje, graças ao senhor, consegui respirar um pouco. Obrigada, General Ju disse, curvando a cabeça em silêncio. Tadeu não sorriu, mas seus olhos tremeram suavemente. Nesta batalha não há um dia fácil, mas amanhã será um bom dia, Tadeu disse. Sua voz era firme e carregava o peso dos longos anos que ele havia passado na unidade. Então, até amanhã, General Ju virou-se e caminhou pelo corredor. As luzes da unidade acendiam-se uma a uma sobre o corredor e Ju olhava para elas, recuperando o fôlego. Comandante, o veículo preparado está esperando, o sargento administrativo disse, curvando-se no pé da escada. O som do vento que passava preencheu o corredor e Ju inclinou a cabeça para ouvir o som por um momento. Vou embarcar. Preciso descansar um pouco, mesmo que seja por um instante. Hoje, General Ju disse, descendo as escadas, a porta do carro se abriu e Ju sentou-se lentamente, apertou o cinto de segurança e fechou os olhos por um momento. Espero que termine bem amanhã, o motorista da comandante disse em voz baixa, segurando o volante. Em vez de responder, Ju olhou para fora da janela e as luzes que se afastavam do portão principal da unidade continuavam ao longo da estrada. Comandante, chegamos, o motorista disse calmamente. Ju desceu em frente à residência oficial, olhou para o céu uma vez e respirou fundo. Amanhã farei sem arrependimentos, General Ju disse, abrindo a porta da residência. Ao entrar no quarto, uma breve sensação de alívio passou e um espaço para descansar o corpo por um momento se abriu diante de seus olhos. Mas, por trás dessa calma, o tribunal que enfrentaria amanhã aguardava e a mente de Ju estava firmemente endurecida novamente. Descansarei apenas até hoje. A partir de amanhã, irei até o fim, General Ju disse a si mesmo, apagando a luz e entrando no quarto. Fora da janela, a luz da lua descia suavemente. E os passos da troca de guarda noturna continuavam na unidade. Naquela noite, enquanto todos dormiam, a última ponta do caso estava se preparando para se encaixar. Comandante, recebemos um contato na madrugada, o oficial de investigação disse, entrando apressadamente e batendo na porta. A residência oficial ainda estava escura e silenciosa, e General Ju vestiu a parte de cima do uniforme e observou primeiro a expressão do oficial de investigação. O que houve? O senhor parece mais apressado que o normal, General Ju disse, abotoando o uniforme e caminhando até o oficial de investigação. O oficial de investigação respirou um pouco, mas o tremor que restava em suas mãos revelava a gravidade da situação. O vidro da loja da família de Rafael foi quebrado. Havia uma mensagem de ameaça escrita na frente da loja, o oficial de investigação disse, abrindo o papel. No papel, uma mensagem ameaçadora direcionada à família estava escrita em vermelho e até as letras impressas pareciam tortas, como se tivessem sido feitas às pressas. Eu ordenei que reforçassem as medidas de proteção. Por que isso aconteceu? General Ju disse em voz baixa, agarrando o papel. As articulações dos dedos de Ju estavam brancas e rígidas, e sua respiração era curta. A família foi transferida para um local seguro. No entanto, não foi um incidente isolado. O oficial de investigação balançou a cabeça lentamente. Lá fora, a transmissão da madrugada ecoava, e as luzes dos alojamentos começavam a acender, uma a uma. Vamos nos mover imediatamente hoje. Vamos verificar Rafael primeiro, General Ju disse, vestindo a jaqueta do uniforme e caminhando em direção à porta da residência.
O passo de Ju era mais rápido e firme do que o habitual, e em cada calcanhar havia determinação. Comandante, isto não é um efeito colateral do julgamento. É provável que seja uma retaliação organizada. O oficial de investigação disse, descendo as escadas, o vento roçava a parede do prédio e o ar frio da madrugada picava a boca. Se é retaliação, significa que eles ficaram apressados. Significa que está na hora de terminar, General Ju disse, segurando a porta do carro. O motorista limpou apressadamente a janela em preparação e os faróis do carro rasgaram a escuridão, acendendo-se brilhantemente. Vamos sair, o motorista disse, segurando o volante. O ar frio como gelo passou pelas ruas da unidade e apenas a tensão permaneceu claramente dentro do carro. Comandante, Rafael não dormiu a noite toda, o oficial de investigação disse, folheando o relatório dentro do carro. O relatório continha fotos do vidro quebrado da loja e imagens da CCTV do local. E a figura do agressor estava borrada, como se tivesse evitado propositalmente o ângulo da câmera. É um milagre que Rafael tenha aguentado. A pessoa mais em risco agora é Rafael, o General Ju disse, olhando pela janela, a luz dos postes de rua que passava alternadamente iluminava o rosto de Ju e a determinação se aprofundava nele. Chegaremos em breve. O pessoal de proteção está esperando, o motorista disse. Quando o carro parou, 2 policiais do Exército estavam de ambos os lados em frente à instalação de proteção e olhavam ao redor com expressões tensas. Rafael, vim verificar a situação. General Ju disse, abrindo a porta e entrando. Rafael estava sentado na beira da cama, com as pontas dos dedos cerradas e o corpo encolhido. Comandante, estou muito aliviado que minha família não tenha se ferido, Rafael disse com a voz trêmula. Vestígios de noites sem dormir permaneciam visíveis ao redor dos olhos de Rafael e seus ombros continuavam sem conseguir relaxar a tensão. Você fez um bom trabalho, mas a partir de agora você será protegido com mais rigor, General Ju disse, colocando a mão no ombro de Rafael. No momento em que Ju colocou a mão, a respiração de Rafael acalmou-se um pouco e um sinal de estabilidade surgiu em seu rosto. Não ter sido eu o alvo, mas minha família. Isso é mais assustador, Rafael disse, deixando cair a cabeça. Em suas mãos restavam vestígios de ter cerrado e aberto várias vezes. Isso significa que seu testemunho é preciso e forte. Você não pode vacilar, General Ju disse com firmeza. A luz do sol que entrava pela janela seguia o rosto de Ju, iluminando um pouco o ambiente do quarto. Não se atormente mais sozinho. Há muitas pessoas te protegendo, o oficial de investigação acrescentou por trás. Rafael levantou um pouco a cabeça ao ouvir isso, olhou na direção da fiscalização e seus olhos tensos estavam se desfazendo gradualmente. Agora Rafael será transferido imediatamente para a promotoria militar. A coordenação de horários para o interrogatório está concluída, o oficial de investigação disse, organizando os documentos. O pessoal de proteção estava reunido na frente da porta, preparando-se para a mudança, e Rafael levantou-se lentamente da cadeira. Então, eu vou me preparar, Rafael disse, soltando a respiração. Rafael tirou as mãos trêmulas dos bolsos, colocou-as na cintura e recuperou o centro. A partir de agora, elevamos as medidas de proteção ao nível máximo, General Ju disse aos policiais do Exército. Os policiais do Exército imediatamente transmitiram a ordem por rádio e formaram a linha de proteção. Comandante, mais um relatório de movimentação estranha na unidade chegou. Um policial do Exército disse, correndo para o corredor. No rádio, relatórios de oficiais se reunindo repentinamente em um escritório específico continuavam a chegar e o som da confusão aumentando também era audível. O que é agora? O que eles estão mirando desta vez? General Ju perguntou, aproximando-se do policial do Exército. O policial do Exército respirou fundo e explicou a situação. Desta vez, não foram para o arquivo de documentos, mas para a sala de telecomunicações e informações. O registro de verificação do servidor também está anormal, sua voz tremia. O servidor era o local central onde todos os contratos e registros eram armazenados como dados fundamentais, e mexer nele era quase uma tentativa de abalar as provas na raiz. Bloqueiem toda a unidade, fechem todas as entradas,
General Ju ordenou imediatamente. O oficial de investigação pegou o rádio e transmitiu a ordem rapidamente. E as luzes das travas das entradas começaram a acender em toda a unidade. Comandante, a promotora sênior Marina Castro está solicitando uma ligação. O sargento administrativo correu, segurando o celular. General Ju pegou o telefone e o levou ao ouvido. Fui informada da situação. Isto é uma contraofensiva total. A voz de Marina estava baixa, mas firme. Era muito cedo para se sentir segura após o término do tribunal. E era o momento em que as forças ocultas começavam a se mover apressadamente. Vamos mudar para a investigação em larga escala imediatamente? General Ju perguntou, respirando fundo. Na sala de reuniões, o oficial de investigação e a polícia do Exército estavam abrindo o mapa da sala do servidor e trocando opiniões rapidamente. Sim. A partir de hoje, este caso será investigado como um caso de manipulação em todo o Exército. Não foi apenas a seção de logística. Alguém de fora também se moveu, Marina disse com firmeza. Juliana fechou os olhos e depois os abriu lentamente, e o fato de o escopo desta situação ser maior parecia pressionar sua respiração. A sala do servidor foi garantida, comandante. A verificação interna está pendente, um policial do Exército correu novamente. A luz do sol que brilhava no chão do corredor tremia sob os pés do pessoal tenso. Entrem. Não deixem escapar absolutamente nada. General Ju caminhou diretamente para a sala do servidor. A porta da sala do servidor já estava entreaberta e cabos rasgados e monitores desligados estavam visíveis. Alguém estava com pressa. Mas não conseguiu apagar tudo, o oficial de investigação disse, verificando o monitor. Parte dos logs restantes mostrava tentativas de acesso anônimo e registros de acesso anormal a arquivos. E esses vestígios estavam sendo rapidamente filtrados. Agora não podem se esconder. Este caso vai crescer ainda mais aqui, General Ju disse, juntando as mãos. Seus olhos estavam fixos e inabaláveis e toda a unidade estava diante de mais uma tempestade iminente. Comandante, todo o pessoal está posicionado. Por favor, dê ordens adicionais. Um policial do Exército disse, parado em posição de sentido. A luz do sol que se espalhava pelas janelas do corredor estava ficando cada vez mais forte. E a unidade estava se preparando para enfrentar uma nova crise. Ótimo. A partir daqui é a segunda batalha. Não recuaremos, General Ju disse por fim. O dia da unidade recomeçou em tensão. E o quadro maior, que não havia sido revelado, estava se preparando para surgir. Comandante, denúncias estranhas estão chegando desde esta manhã, o oficial de investigação disse, abrindo apressadamente a porta da sala de reuniões. Dentro da sala de reuniões, os documentos organizados desde a madrugada estavam cuidadosamente alinhados. Mas o ar que pairava diante do rosto de Ju estava pesado novamente. Denúncias. Que tipo de conteúdo? General Ju disse, empurrando a cadeira para trás e se aproximando do oficial de investigação. O oficial de investigação abriu a tela do tablet e folheou alguns documentos com o dedo. Arquivos de áudio que dizem ser relacionados a comandante. Alguns são claramente manipulados, o oficial de investigação disse, estendendo a tela. Os arquivos de gravação no tablet continham conteúdo que parecia Ju repreendendo soldados ou protegendo oficiais específicos, mas o timbre e o tom estavam estranhamente conectados. Foi manipulado. São arquivos sem original, General Ju disse com firmeza, empurrando a tela com o dedo. Uma sombra breve de rigidez passou por seus olhos, mas a respiração que recuperava o centro continuou claramente em seu peito. Parece uma tentativa de abalar a opinião pública. Alguns oficiais estão circulando estes arquivos e agitando a atmosfera, o oficial de investigação disse, baixando a voz. Os passos de alguns oficiais que passavam fora da janela tremiam buramente e a pressa era evidente em suas conversas. Verifiquem quem está espalhando isso primeiro. Não começou de contas anônimas, mas de dentro o General Ju disse, fechando a pasta de documentos. Suas mãos estavam firmemente unidas e não restava mais hesitação em seus olhos. A origem do arquivo manipulado está sendo verificada pela sala de informações. No entanto, o oficial de investigação parou de falar por um momento e olhou para Ju. Ju sentiu que a expressão do oficial de investigação era incomum e inclinou o corpo para a frente. Fale.
Não é hora de esconder, General Ju disse, apressando-o em voz baixa. O oficial de investigação engoliu em seco e continuou. O nome do tenente-coronel Serjão apareceu novamente no log de origem. É um registro de acesso logo após uma ligação para um intermediário. A palavra do oficial de investigação apertou o ar na sala de reuniões novamente com rigor. Os músculos do pulso de General Ju ficaram rígidos e a perna da cadeira fez um som fraco no chão. O senhor está dizendo que ele espalhou até mesmo o arquivo manipulado? General Ju perguntou, estreitando os olhos. O oficial de investigação acenou lentamente com a cabeça. E na sala de reuniões, até mesmo a promotora Marina estava folheando os documentos em silêncio. Comandante, isto não é uma simples manipulação, Marina disse, segurando os documentos e se aproximando lentamente. Em sua mão, os logs de comunicação analisados nos últimos dias estavam cuidadosamente reunidos. Eles estão usando alguns oficiais para tentar reverter o caso. É uma tentativa de abalar a opinião pública e a comandante para desmantelar a investigação, Marina disse, com voz inabalável. Sob a luz do teto da sala de reuniões, a expressão de Ju endureceu friamente e a situação já estava se espalhando mais profunda e amplamente do que o esperado. Comandante, alguns estão se movendo internamente, um policial do Exército disse, abrindo a porta da sala de reuniões e reportando apressadamente. O rosto do policial do Exército estava vermelho devido à corrida apressada e sua respiração estava ofegante. Quem está se movendo? Diga-me os nomes primeiro, General Ju disse, virando o corpo rapidamente. O policial do Exército abriu o memorando em sua mão e alguns nomes de oficiais estavam escritos nele. 2 pertencentes à seção de logística e um oficial de gestão de companhia. Foram vistos perto da sala do servidor. O policial do Exército explicou. O olhar de Ju se aprofundou novamente e o oficial de investigação pegou o memorando e começou a anotar os detalhes do caso, com caligrafia firme. Garantam-nos imediatamente. Se for uma tentativa de destruição de provas, não podemos esperar nenhum momento, Ju disse com firmeza. O policial do Exército curvou a cabeça e imediatamente deu meia volta e correu, e o pessoal de patrulha foi visto se juntando no final do corredor. Comandante, este ataque vai ser longo. A senhora precisa se preparar, Marina disse. Ju apoiou uma mão na mesa, respirou fundo por um momento e lentamente levantou a cabeça. A preparação já terminou. Agora só resta organizar, General Ju disse de forma baixa e clara. Naquele momento, a porta da sala de reuniões se abriu novamente e, desta vez, o pessoal da sala de informações correu, ofegando. Comandante, a origem do arquivo manipulado foi confirmada. Os olhos do pessoal da sala de informações tremiam de tensão e choque. Ju baixou a mão lentamente, esperando que ele terminasse de falar. É a linha usada em conjunto pelo intermediário e pelo tenente-coronel Serjão. Os dois estavam formando uma equipe de manipulação separada. O pessoal da sala de informações disse, abrindo o papel, no documento, o número de série do equipamento usado na manipulação, o horário de acesso e a conta por onde o dinheiro fluiu estavam claramente ligados. Agora está confirmado. Não vacilaremos, General Ju disse, soltando a respiração. Embora uma pesada responsabilidade tivesse recaído sobre seus ombros, a determinação enraizada mais profundamente do que o medo reafirmou o seu olhar. Comandante, é necessária uma investigação adicional neste momento. A proteção da testemunha também deve ser reforçada, Marina disse. Sua voz tinha um centro firme e Ju também acenou com a cabeça em silêncio. Aumentem o nível a partir de agora. Solicitem cooperação externa também, Ju instruiu claramente. O oficial de investigação pegou o rádio e iniciou rapidamente o procedimento de cooperação externa e a polícia do Exército já estava começando a bloquear a frente do escritório. Comandante Rafael está aguentando bem, a agenda do interrogatório da tarde está pronta, o oficial de investigação voltou e disse. Naquele momento, um breve alívio passou pela expressão de General Ju, mas logo retornou a tensão. A partir de agora, todas as forças serão reveladas. Não podemos vacilar, General Ju disse, segurando levemente a borda da mesa. Sua ponta dos dedos estava calma, mas o centro inabalável já estava completo dentro dela. Comandante, a polícia do Exército garantiu todo o pessoal. A investigação pode começar imediatamente, um policial do Exército reportou
em posição de sentido. No corredor, a equipe de investigação aguardava, organizando documentos adicionais, e toda a unidade prendia a respiração novamente, preparando-se para a próxima etapa. Ótimo. Desta vez não deixaremos escapar absolutamente nada, General Ju disse por fim. O ar na sala de reuniões estava novamente cheio de tensão pesada. Mas mesmo na escuridão, a verdade já estava abrindo um caminho e avançando. Comandante, o Tribunal Militar está pronto, o oficial de investigação disse, caminhando rapidamente do final do corredor, em frente ao prédio do Tribunal Militar. A Polícia do Exército e a imprensa já estavam alinhados e o ar da manhã estava pesado de tensão. Hoje, terminamos tudo. Não podemos mais adiar, General Ju disse, ajeitando o cap com dignidade. O tremor havia desaparecido da ponta de seus sapatos e, em vez disso, seus passos firmes ecoavam claramente no chão. O banco de testemunhas está pronto. Rafael está se movendo com o pessoal de proteção, o oficial de investigação disse, verificando o rádio. À distância, Rafael, cercado pelo pessoal de proteção, subia lentamente as escadas do Tribunal Militar e não restava mais hesitação em sua expressão. Rafael aguentou até o fim. Precisamos protegê-lo, General Ju disse, descendo as escadas. No corrimão da escada, restavam vestígios de uma leve chuva de madrugada, e o vento passava silenciosamente por entre eles. Comandante, a defesa do Coronel Dantas está entrando, um policial do Exército disse, segurando a porta e reportando. Quando a porta do tribunal se abriu, Dantas entrou em passo lento, com a camisa abotoada, e tentou abalar a atmosfera da sala de reuniões com um único olhar. Não há mais caminho para a fuga. Hoje, o lugar não é seu, General Ju disse em voz baixa. Os músculos da mandíbula de Dantas ficaram ligeiramente rígidos e seu olhar tremeu brevemente ao passar pela cadeira da comandante. Comandante, vou guiá-la para o seu lugar, o administrador do tribunal disse, conduzindo Ju para dentro do tribunal. Quando Ju se sentou em seu lugar, o murmúrio no tribunal cessou por um instante e todos se concentraram em silêncio, como se estivessem esperando aquele momento. Todos sentem-se. O julgamento começa. O juiz militar disse, batendo o martelo. A iluminação do tribunal descia branca e sobre a mesa onde estavam as provas, o copo de vidro com água permanecia imóvel. Testemunha Rafael Menezes, apresente-se ao banco de testemunhas, o juiz militar disse, folheando os documentos. Rafael respirou fundo uma vez, levantou-se e caminhou para o banco de testemunhas. Seu passo era firme. O depoimento da testemunha terá início, o juiz militar disse. Rafael parou em frente ao seu lugar, apertou as costas das mãos levemente e começou a falar claramente sobre a estrutura de corrupção que o havia oprimido nos últimos meses. Comandante, a reação está começando a surgir, o oficial de investigação disse, curvando-se por trás. Na plateia, o rosto de alguns oficiais estava pálido e eles trocavam olhares, incapazes de se mover em seus lugares. Eles estão vacilando. A verdade está sendo revelada, General Ju disse em voz baixa, levantando a cabeça em direção ao juiz militar. O juiz militar endureceu a expressão à medida que o depoimento de Rafael continuava e começou a anotar rapidamente em seu bloco de notas. Coronel Dantas, tem alguma refutação? O juiz militar perguntou e Dantas levantou-se abruptamente de seu lugar. Dantas colocou as palmas das mãos fortemente sobre a mesa e tentou continuar a falar, mas sua voz tremeu, mais baixa e áspera do que o esperado. Chega! A fase em que se podia encobrir com mentiras já passou, General Ju disse claramente. Endireitando as costas, os lábios de Dantas endureceram e seu olhar tremia, fixo em algum lugar no vazio. A promotoria apresente as provas, o juiz militar levantou a mão e ordenou. A promotora Marina levantou-se de seu lugar e colocou a pasta de documentos sobre a mesa. E nela, a origem do arquivo de áudio manipulado e o log de hacking do servidor estavam claramente conectados. Verificado. Este material coincide com o depoimento, o juiz militar disse, folheando os documentos. O ar dentro do tribunal se apertou ainda mais e ouviu-se o som de alguém na plateia prendendo a respiração. Tenente-coronel Serjão, apresente-se à frente, o juiz militar ordenou, e 2 policiais do Exército trouxeram Serjão da porta. Serjão foi arrastado com os ombros curvados e havia uma marca vermelha de ter mordido os lábios.
Comandante, todas as conexões estão concluídas? Marina disse calmamente. O diagrama de fluxo do caso foi transmitido em uma tela grande e os elos da corrupção que se emaranharam por meses se ligaram um a um e Dantas e Serjão estavam claramente no centro. Agora, proferirei o veredito. O juiz militar levantou-se de seu lugar e pegou o martelo. Juliana respirou fundo em silêncio e todos os olhares no tribunal se voltaram para o dedo do juiz militar. Os réus, Coronel Roberto Dantas e Tenente Coronel Sérgio Santos, são culpados. O juiz militar começou a ler a sentença. Um momento de silêncio se estabeleceu, seguido pela liberação de respirações contidas na plateia. Comandante, terminou, o oficial de investigação se aproximou de Ju. Os ombros de Ju relaxaram lentamente, liberando a tensão e um brilho breve, mas profundo, de alívio brilhou em seus olhos. Vamos voltar. Ainda há o que organizar, General Ju disse saindo do tribunal. No pé da escada, os membros da unidade estavam alinhados e todos olhavam para Ju em silêncio. Comandante, estamos com a senhora. O comandante da unidade curvou a cabeça respeitosamente. Ju acenou com a cabeça sem dizer nada e só essa atitude fez com que as expressões de todos os membros da unidade se firmassem. Vamos reorganizar a unidade. Vamos colocá-la de pé novamente, General Ju disse, descendo as escadas. O vento passou forte e a bandeira no portão principal da unidade agitou-se amplamente. A bandeira parecia flutuar orgulhosamente no céu, como se anunciasse um novo começo. As palavras de uma pessoa podem parecer leves, mas para outra podem se tornar uma ferida que a oprime por toda a vida. E o resultado é completamente diferente dependendo de quem infligiu essa ferida e de quem a recebeu. A protagonista da história de hoje não vacilou em meio ao escárnio e ao desprezo, protegendo até o fim o lugar e as pessoas que tinha que proteger. Foi um dia que mostrou que não é a pessoa mais forte quem fala mais alto, mas sim aquela que não recua diante da justiça, a verdadeira pessoa forte. A pessoa que estende a mão para que aqueles que sofreram injustiça possam se levantar novamente, e a única pessoa que não perde a retidão em meio a uma estrutura corrupta é quem no final muda o mundo. Espero que essa coragem e justiça firmes acompanhem a vida de vocês. Para aqueles que ouviram a história de hoje até o fim, desejo que outro dia bom chegue até vocês. Se gostaram da história de hoje, deixem um comentário dizendo que ouviram bem. Mantenham-se saudáveis. Obrigado.